Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 31. Caio Mário, Ascensão e Queda de um Novo Homem. Parte 1. Triunfos. No episódio anterior, nós vimos o suicídio forçado do Caio Graco, por ter tentado implementar mudanças políticas que foram resistidas pelo Senado romano e que o declararam inimigo do povo. E nesse sentido, ele teve que fugir de Roma e, para não ser executado, ele cometeu suicídio. Naquele momento, eu comentei que a queda da República para o Império iria se desenvolver em torno de 3 homens com o nome Caio. O primeiro é o Caio Graco, que a gente viu no episódio passado. O último é o Caio Júlio César, que talvez seja o romano mais famoso da história. O do meio é o Caio Mário, que a gente vai conhecer hoje, que talvez tenha sido o pivô fundamental dessa mudança, e a gente vai entender a primeira parte disso hoje. O Caio Mário, ele nasceu na cidade de Apínio, que é uma cidade próxima de Roma, que tinha sido dada à cidadania romana uma geração antes dele nascer. Então, como ele não tinha na família nenhuma pessoa, um ancestral que tinha sido cônsul, ele era considerado um novo homem em Roma, certo? Só que ele era muito ambicioso. E a primeira história que a gente sabe dele, contada pelo Plutarco, é que quando ele era jovem, ele foi servir na Espanha. E lá na Espanha, ele serviu sob o comando do Cipião Emiliano, tá certo? E o Cipião Emiliano, nessa época, já se discutia a questão das gerações, que essa nova geração era muito fraca e que não estava com nada. E perguntaram lá para o Cipião Emiliano quem dessa nova geração de romanos poderia ser um general tão bom quanto o Cipião era, né? E diz a história do Plutarco que o Cipião Emiliano olhou para o jovem Caio Mário, e disse: esse aqui, talvez. Bom, isso aí mostra uma história de ambição já desde jovem do Mário como militar, né? Ele volta para Roma e, eventualmente, no ano de 119 a.C., logo depois do suicídio do Caio Graco, ele casa-se com uma mulher da família Júlia. A família Júlia, ou Juliana, era uma das famílias mais antigas e tradicionais de Roma. Esta mulher com quem ele se casou é irmã da mãe do Júlio César. Então aí a gente está vendo, de certa forma, de novo outra transição. Como a gente viu nos últimos vários episódios dessa história de Roma, muito se girou em torno da família do Cipião, né? Desde o Cipião pai lá, do começo da Segunda Guerra Púnica, para o Cipião que virou o Cipião africano, que derrotou o Aníbal e ganhou a Segunda Guerra Púnica, para o Cipião Emiliano, que tinha sido adotado pelo Cipião africano, para o Caio e Tibério Graco, que eram sobrinhos do Cipião Emiliano e neto do Cipião africano. Então você veja que nós passamos aí um século com essa família. Hoje nós vamos mudar de família. Nós vamos mudar da família do Cipião para a família Júlia, ou a família Juliana, que vai ser, no caso aí, tanto o Caio Mário, que era casado dentro desta família, como é o Júlio César, que é sobrinho do Caio Mário, né? O que acontece? Em 119 ele é eleito tribuno da plebe, né? E acaba acaba propondo algumas mudanças populares também, então ele se alia para o lado dos populares, tá certo? O Caio Mário. Só que em 115 a.C., ele vai para ser pretor na Espanha, que é uma espécie de governador, tá certo? Por esses anos aí, acontece uma confusão grande ali no norte da África, tá certo? Eu vou tentar sumarizar aqui. A confusão tinha a ver com o neto do rei da Numídia, que tinha sido aliado dos romanos na Segunda Guerra Púnica, que tinha causado a Terceira Guerra Púnica. Esse rei tinha um filho que morreu, tinha medo de morrer sem descendente, e tinha nomeado um sobrinho chamado Jugurta para ser o próximo rei. Só que aí o rei teve 2 filhos. E aí o Jugurta teve que dividir o reino, no momento da morte do tio lá, com os outros, com seus primos, né? Obviamente ele não gostou disso e ele acabou matando todos os 2.
O Jugurta era uma pessoa que tinha sido criada junto com os generais romanos, tá certo? Então ele tinha adquirido muitos hábitos romanos de comando e de liderança e de ambição, de certa forma. O Jugurta acaba agredindo, acaba entrando em conflito com vários cidadãos romanos que moravam ali no norte da África. Isso leva o Senado romano a declarar guerra ao Jugurta, tá certo? A Numídia, que era um aliado de Roma. E essa guerra demora anos para se desenrolar, porque o Jugurta corrompia todo mundo. Ele era um mestre da arte da corrupção e da propina, né? Dizem, inclusive, então a história diz que ele foi chamado por acusações de propina, uma época, para até Roma, para ser julgado por corrupção. Aí ele corrompeu os juízes que o estavam julgando, e aí foi inocentado, né? Para você ver a figura do Jugurta. E nesses anos da guerra, os romanos foram ficando cada vez mais frustrados com quão devagar aquela guerra estava se resolvendo. E acabam elegendo o Mário para ser cônsul. Cônsul, a gente sabe, é o topo da pirâmide política de Roma nessa época, e ele vai para comandar o exército para ver se termina com esta guerra contra o Jugurta lá no norte da África, onde era a Numídia. Quando ele termina essa guerra em 105 a.C., eles conseguem fazer com que um dos aliados do Jugurta entregue o Jugurta, traia, né? Há uma traição, e o Jugurta é entregue. O Jugurta ele é entregue por um tenente do Mário. Esse tenente se chama Sula, tá certo? Vamos gravar esse nome porque a gente vai voltar para esse Sula em breve. Eles prendem o Jugurta, ganham a guerra e voltam para Roma. O Jugurta volta para Roma junto com o prisioneiro do Mário, né, que era o chefe, ele era o cônsul, e há um triunfo. Eles dão um triunfo para o Mário. Esse é o primeiro triunfo do Mário, que era uma coisa rara em Roma. O triunfo significava que um general estava voltando de Roma como vencedor de uma guerra externa, né, trazendo prisioneiros e trazendo dinheiro, ouro, tesouros e tal. Então esse foi o primeiro triunfo do Caio Mário. Só que esse triunfo, de certa forma, o Mário já ficou um pouco enciumado com o Sula, tá certo? A gente vai voltar para o Sula em breve. Por conta desta época, um grupo de tribos germânicas, saindo do que hoje, lá em cima é a Dinamarca, eles saem e vão começar a invadir. Por alguma razão, eles migraram para o sul ali. Essa tribo se chamava os Cibros. Eles migraram para o sul e eles derrotaram muitos exércitos romanos, tá certo? Inclusive, em algumas traduções, essa tribo Cibro, ela é chamada Ciméria, né? São cimérios, porque eles vêm lá do norte. E, obviamente, para todo mundo que cresceu lendo histórias em quadrinhos, sabe que o cimério mais famoso da história é o Conan, né? O Conan, o bárbaro, ele é um cimério. Então, é esse tipo de gente aí, esse tipo de bárbaro, dessa imagem do bárbaro que está descendo ali da Dinamarca e chegando até o norte da Itália, tá certo? Esses bárbaros criaram um pânico em Roma, porque eles começaram a ganhar a batalha das legiões romanas que estavam ali no norte. Aí, para parar esses bárbaros, quem é que eles vão chamar? O Mário, né? O Caio Mário, ele já tinha fama de ser bom general, já tinha derrotado o Jugurta. Vamos eleger o Mário de novo para ser cônsul, para que ele nos defenda desses bárbaros que estão vindo aí do norte, né? Quando o Mário toma de conta do exército, ele faz mudanças muito importantes dentro da organização do exército romano, tá certo? São mudanças que a gente conhece até hoje. A primeira, e para quem gosta de epidemiologia, é a mais interessante, é que ele muda a formação do exército romano, do uso das manípulas, né, que eram aquelas unidades pequenas com 3 linhas que a gente conhece, para unidades maiores, que eles misturavam todos os soldados em unidades maiores, que se chama coorte, né? Então, em epidemiologia, a gente chama de coorte um estudo que a gente segue uma população por um determinado tempo. A segunda modificação que ele fez, que é uma modificação que a gente conhece até hoje, foi modificar os estandartes de cada legião. Até então, cada legião usava um animal diferente, tá certo? Só que o Mário, ele gostava muito de águia, tá certo?
Existe inclusive uma lenda de que quando ele era jovem, ele estava caminhando e caiu perto dele um ninho de uma águia que tinha 7 águias bebê, águias, né? Águiazinhas pequenas, 7 bebês. Os, os auspícios leram isso como o fato de que ele seria cônsul 7 vezes, tá certo? Então, de certa forma, isso mostra, de um lado, a ambição do Caio Mário, né? E essa coisa do destino, né? Que os romanos e os gregos acreditam muito na história do destino. Você tem que seguir o seu destino. Mas a mudança mais profunda, importante que o Mário fez no exército romano foi o seguinte: até então, para você ser soldado, legionário romano, ser parte do exército, você tinha que ter terra, você tinha que ser proprietário de terra. Por quê? Os romanos achavam que só quem tinha terra, quem tinha propriedade, é quem iria lutar pelo país, porque você tinha o que defender, tá certo? E ele, então, defendeu, disse que não tinha gente suficiente para se defender desses bárbaros que estavam vindo lá do norte. A gente vai ter que eliminar o requerimento de propriedade para servir ao exército. Essa mudança foi radical. Por quê? Porque trouxe para dentro do exército os pobres, os proletários, né? Os romanos chamavam, eles usavam essa palavra proletário. Proletário é aquela pessoa que não tinha terra, ele só tinha a sua prole, né? Só tinha os seus filhos. Então, o Mário foi o que oficialmente mudou a política romana de poder agregar dentro do exército os pobres, tá certo? Os pobres, os sem terra, os sem propriedade, que eles pudessem fazer parte do exército. Qual foi o primeiro problema que ele se deparou quando ele fez essa mudança? Eles eram muito fracos, né? Os pobres eram muito fracos. E o exército romano tinha uma disciplina física muito grande. Eles eram homens que se exercitavam e eram muito fortes. E aí o Mário fez uma quarta mudança. Ele fez a mudança de que a partir desse momento todo legionário romano não podia mais usar animal de carga para levar suas coisas. Todos eles tinham que levar todo legionário tinha que levar todo o seu equipamento com ele. Ele não podia depender de mulas ou de cavalos ou de qualquer outra coisa para levar os seus equipamentos. Isso fez com que os soldados romanos ficassem muito fortes. E a partir de então, todos os legionários romanos eles levavam todo o seu equipamento onde quer que eles foram. E aí parte o Mário com esse novo exército, com muito mais gente, com muito mais fortes, homens fortes, carregando seu próprio equipamento. E eles vão encarar esses bárbaros do norte lá, como eles chamavam, né? Um detalhe, tem duas histórias interessantes, engraçadas que o Plutarco conta desse encontro com os bárbaros lá do norte. É que primeiro eles nunca tinham visto gente tão loura, tá certo? Tanta gente tão loura, né? E inclusive os romanos eles achavam muito engraçado porque eles diziam que até as crianças têm cabelo de velhos, né? Porque as criancinhas dos bárbaros tinham cabelo muito claro, né? A outra coisa que eles contam, que é uma coisa curiosa, é que numa das batalhas lá, os bárbaros estavam tão confusos, os bárbaros, né, os símiros, os cibros ou os cimérios, estavam tão confiantes que eles iriam ganhar, que eles ficaram fazendo tobogã. Isso é uma palavra usada pelo Plutarco, tá, na antiguidade. Eles usavam seus escudos como tobogã para descer das montanhas lá e ficar fazendo hora com os romanos, chamando os romanos para a batalha, tá certo? Infelizmente para os invasores síbrios, o exército que o Mário organizou e reorganizou, os derrotou impiedosamente. No ano 101 a.C., na Batalha de Vercelas, que também é chamada a Batalha da Planície Raudina, que é ali no norte, no norte no sul da França, no norte da Itália, o Mário comandou um exército que devastou essa tropa bárbara e executou praticamente todos, e quem escapou virou escravo, né? Foi uma derrota brilhante para os romanos, né? E o Mário virou o herói de Roma, tá certo? Então hoje a gente termina esse episódio com Caio Mário como o grande vencedor das hostes, como o cara que foi eleito cônsul 6 vezes, tá certo? Uma coisa raríssima na história de Roma, e como considerado nessa época um terceiro fundador de Roma. Ele foi tão considerado nesse ano de 100, 101, que ele foi comparado com Rômulo e com o Camilo, aquele que defendeu a República na primeira invasão gaulesa,
lá 2 séculos antes. Ele foi chamado. Então aí o Mário está no seu topo, tá certo? Curiosamente, nesse ano é o ano de nascimento do Júlio César. Tá certo? Então o Júlio César está lá bebê, o Mário está lá no topo da sua carreira política, no topo da sua carreira. E aí a gente vai se encontrar no próximo episódio, onde a gente vai ver como aquele tenente Sula, que o Mário já teve inveja dele quando ele recebeu o Jugurta, aquele tenente vai se transformar no maior inimigo do Mário e no primeiro general que vai voltar uma legião contra a cidade de Roma em mais de 2 séculos. A gente se encontra.